Oi, oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Jéssica e hoje eu vim trazer para vocês um resumo do meu testemunho. Eu tenho 11 anos de casada e quando eu estava com 8 para 9 anos de casada, Deus fez nascer no meu coração um desejo muito grande de ser mãe. Floresceu dentro do meu peito um sentimento muito puro, muito lindo e verdadeiro e eu queria a todo instante ser mãe. E eu falava com Deus que eu gostaria muito mesmo que esse desejo nascesse no coração do meu esposo, porque a gente nem tocava no assunto. E assim Deus fez. Meu esposo começou a conversar comigo, a falarmos sobre filhos, a falarmos que já estava na hora, a imaginar como seria a nossa mesa com os filhos ao redor. Então a gente decidiu, foi no ano de 2020, eu não tomei mais o anticoncepcional e então no primeiro mês eu já achava, né, que eu já iria engravidar no primeiro mês, mas eu tinha um diagnóstico de ovários micropolicísticos e eu achava que com os anos tomando anticoncepcional, o anticoncepcional trataria isso, já nem teria isso mais. Mas, pelo que a médica me explicou, o anticoncepcional, ele só mascara os sintomas. Então, durante todo esse tempo, eu achei que eu estava tratando, mas só estava mascarando os sintomas, né? E no primeiro mês eu tive um atraso de 52 dias, fiz vários testes já achando que eu poderia estar grávida, mas não foi assim. Fui fazer um ultrassom e no ultrassom que a médica pediu deu lá que eu ainda tinha ainda cisto no ovário. E ela falou comigo, como você e seu esposo são um casal jovem, vocês precisam esperar exatamente um ano. Então tudo que eu fiz foi esperar esse um ano, né, que a médica disse, e essa espera, gente, foi castigante. Ela machucou muito meu coração, porque uma mãe tentante, ela sofre muito, porque todo mês você cria uma expectativa, todo mês você pensa, não vai ser esse mês, vai ser esse mês e nada. E quando eu fiz um ano, nada aconteceu. Fui na médica, fiz novos exames. Como de costume, acordei, estava mexendo no celular e parece que alguma coisa falou comigo assim na minha cabeça. Vai lá fazer um teste. E eu assim comigo mesmo, pra que eu vou fazer um teste? Pra eu poder ver mais o negativo, sabe? Eu falando comigo mesmo, eu me respondendo ali no meu pensamento. Mas eu fui fazer. E quando eu coloquei a tirinha para poder fazer o teste, eu só falei assim com Deus, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu sei que o Senhor precisa me preparar nesse momento para o não e para o sim, porque o Senhor sabe o quanto que eu estou desestabilizado, o quanto que eu estou frágil, Senhor, com todo esse processo. E eu orei. E quando eu olhei para o palito, ele deu negativo. Só subiu uma linha, sabe? Aí eu deixei lá e fui continuar arrumando casa, né? Fui continuar meu dia, era num domingo, acho que era 22 de agosto, que deu num domingo. E depois eu voltei assim, para poder jogar fora, né? Quando eu olhei de novo, eu vi, gente, uma linha super clarinha, bem clarinha mesmo. E eu lembro que quando eu vi aquela linha, gente, eu caí de joelho, eu orava, eu chorava, eu glorificava a Deus. E como mãe tentante, né, gente, a gente só acredita vendo. E para mim ver e acreditar, porque o processo foi tão demorado, tão difícil, o que que eu fiz? Eu fui na farmácia e comprei mais 4 testes de marcas diferentes. E ainda era domingo e graças a Deus eu peguei uma farmácia aberta, meu esposo estava trabalhando nesse dia. Aí eu fui lá e fiz os outros 4 testes. Eu fiz 5 testes no total e todos eles deu positivo, gente. Eu fiquei tão feliz, que eu só pensava em como que eu iria contar pro meu esposo. Então eu já imaginava, né, por ver vídeos, de fazer uma caixinha de surpresa e tudo mais. Então eu fiz uma caixinha, uma cartinha, coloquei uma roupinha que eu tinha até uma, na época eu ficava treinando tricô, fiz até um sapatinho, coloquei lá dentro, mostrei pra ele os testes, tudo. E mostrei pra ele não, e fiz a caixinha pra mostrar pra ele. E quando meu esposo chegou do trabalho, ele chegou por volta de umas 7h30 da noite, eu não conseguia ter reação pra eu poder mostrar pra ele do jeito que eu queria fazer, né? Eu só entreguei a caixa a ele e quando ele abriu, ele começou a rir. A reação dele foi de rir, rir, rir. A gente se abraçou, a gente orou, a gente agradeceu a Deus. E dali, gente, foi assim, a gente não acreditava, né? Porque era tudo muito novo pra nós. Então, quando foi na semana seguinte, no meu primeiro ultrassom, a gente então falou assim, vamos contar pra nossa família quando a gente tiver com 3 meses e tudo mais, né? Mas a gente é muito ansioso. Quando foi na primeira semana, fui numa ginecologista, né?
para poder começar o pré-natal e tudo mais. Ela passou o primeiro ultrassom, meu esposo não pôde ir comigo e eu fui fazer o primeiro. Aí ele falou assim, é gêmeos, e eu na hora, assim, a minha reação foi, meu Deus, sabe? Não consegui acreditar. Mas eu liguei pro meu esposo, contei pra ele, a gente só sabia rir e rir, estava muito feliz, gente, porque foi uma gestação planejada, foi uma gestação orada, chorada no diante do Senhor, sabe? Eu orava, eu fiz tantas campanhas, eu buscava a Deus constantemente por essa gestação, independente se veio duas bênçãos, eu imaginava, nossa, eu esperei tanto para Deus mandar dois de uma vez, eita glória, sabe? Eu só glorificava a Deus. E a gravidez estava correndo tudo bem. Na época eu sou esteticista formada. Na época eu trabalhava meus atendimentos como massagista a domicílio. E eu perguntei até à médica se teria algum problema e tudo mais. E ela falou assim que era para me poder diminuir nos atendimentos até eu parar. Então eu fui eliminando meus atendimentos e tudo mais. Fui diminuindo as massagens. Fui finalizando algumas, né? Falando para elas que eu já não poderia mais porque eu estava grávida. E então, gente, a gestação foi correndo tudo bem, foi tudo muito lindo. Eu não passava mal, eu não sentia dor, eu não sentia nada. Eu só sentia a barriga crescendo e tudo mais. E quando foi isso foi em dezembro. Em dezembro, no Natal, dia 25 de dezembro de 2021, eu e meu esposo passamos o Natal sozinhos, Deus em casa. A gente não foi de encontro à nossa família que mora na cidade próxima. E a gente ficou em casa, eu e ele, tava tudo bem, né? E a gente comeu, tinha jantado, que a gente fez uma comida pra gente no dia. E eu já sentia os bebês mexer bastante, né? Porque eu já tava de 22 semanas na época. Eu ia fazer 22 semanas, faltava um dia pra eu poder fazer 22 semanas. E a gente já tinha acabado de descobrir naquela semana, na sexta-feira antes do Natal, eu descobri que era um casal, uma menina e um menino. E a gente já tinha até escolhido o nome, que seria Melanie e Rael. Então, no dia 26 eu acordei com uma dor e... Gente, eu vou me esforçar para me não chorar, eu prometo para vocês. Então, quando foi no dia 26 que eu acordei, o meu esposo estava indo trabalhar, aí eu olhei assim, falei, nossa, tô com uma cólica, eu vou tomar um paracetamol. E meu esposo falou, você quer que eu te leve no médico? Eu falei, não, daqui a pouco passa. Aí eu tomei o paracetamol. E nada, gente. A cólica só foi aumentando. Meu esposo tinha acabado de chegar no serviço, eu liguei pra ele e falei assim, acho que você vai ter que me levar no médico, porque a cólica tá aumentando, eu preciso de ajuda, tá doendo muito. Então, quando ele chegou em casa, que ele me levou, a gente já chegou no hospital e a dor só aumentava e aumentava. Aí, quando a médica foi me atender, ela falou pra mim assim, você teve algum sangramento, alguma coisa diferente? Eu falei, não, tô só sentindo essa cólica que vai e volta, minha barriga contrai e volta. Gente, eu era totalmente leiga nessa coisa de gestação. Eu não entendia muitas coisas, o que era contração, o que era tudo mais, porque eu não tinha conhecimento sobre isso. Eu só imaginava que a barriga da mulher ia crescendo e o bebê tava lá bonitinho, sabe? Eu ia nas minhas consultas pré-natal, tava sempre tudo certinho, a minha médica muito boa, sabe? Sempre cuidava de mim. Muito bem, tinha o WhatsApp dela, se eu tinha alguma coisa eu mandava mensagem. E quando a médica falou isso comigo, eu falei, não, doutora, eu não tinha nada. Aí ela falou assim, então vai ali, deita ali na maca que eu vou te examinar. Que eu fui tirar minha roupa pra ela poder me examinar. Gente, mas desceu uma quantidade de sangue que eu nunca vi na minha vida. Eu comecei a chorar, eu já saí desesperada, sabe? Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não entendi, meu esposo também, meu esposo, coitado, ele queria me ajudar, ele queria me segurar de algum jeito, ele ficava assim, querendo chorar também, mas tentando ser forte, e a médica, ele se controlando, a médica, não, calma, eu vou examinar, e ela foi examinar, ela falou assim, olha, você tá entrando em trabalho de parto, mas eu vou te dar um remédio para poder parar as contrações, e vai dar tudo certo. Foi o que ela falou. Quando ela falou isso, eu falei assim, não, então se a médica falou que tem um remédio que vai parar suas contrações, então eu vou parar, não vou entrar em trabalho de parto. Ela ouviu o coração dos nenenzinhos, tava tudo certo, tudo bem com eles, tudo certo, a bolsa tava normal, tudo mais. E na época meu plano era muito novo, gente, eu tava num hospital aqui da minha cidade,
e o hospital não, o meu plano não estava aceitando atender eu como emergência lá, né? Porque eles falou que o plano era muito novo, não tinha como. Aí eles ficaram me segurando. Eu cheguei lá no hospital, era por volta de umas 7 horas da manhã, só 7 horas da noite que eles me conseguiram uma vaga para mim num hospital de SUS. Aí eu fui para lá. E quando eu cheguei nesse hospital de SUS, né, tava até meio vazio, eles ligaram, conseguiram um quarto para mim. Aí a médica que estava lá de plantão foi fazer o exame e ela já me desanimou totalmente, gente. A médica já falou assim, ó, eu não entendia, né, as palavras científicas dela, só falou assim, ó, você tá com bolsa rota. Aí ela foi embora, eu, tá. Depois eu fiquei assim, o que é bolsa rota, gente? Aí eu fui, conversei com a enfermeira que tava lá, falei, ô, enfermeira, você pode falar na minha língua pra mim, por favor? Porque eu tô tão assustada com tudo que tá acontecendo, que eu não consigo nem pensar o que é isso, eu nem quero pesquisar na internet o que é bolsa rota. Aí ela foi e falou comigo o que era, que o meu colo tinha aberto antes do tempo e que a bolsinha onde estava um dos bebezinhos tinha descido um pouquinho dela. E, gente, ela só me desanimou. Todos os médicos que entravam, eles só pensavam que eu tinha que desistir de tudo, da gestação, dos meus filhos. Eu acho que a pior coisa que tem nesse mundo, gente, é o hospital de SUS. A minha experiência não foi boa. Todos eles só falavam comigo, ah, porque depois você vai engravidar de novo, você é jovem, eu sei que pode ser uma gravidez muito planejada pra você. Mas me doía, gente, é que eles estavam agindo como um descaso, porque a gente estava se falando de vidas, a gente estava se falando de vidas, eles não tinham amor nas palavras, as palavras doíam. Eu não consegui nem comunicar para minha família o que estava acontecendo. Quando a minha mãe me ligou, eu já estava internada. Devia ter uns 2 dias, porque eu não conseguia ter força de falar nada. Então eu fiquei, gente, internei no domingo e fiquei lá tomando uma medicação na veia para poder ver se inibia, se eu chegava pelo menos até as 24 semanas para poder tomar uma injeçãozinha de corticoide para amadurecer o pulmãozinho dos bebezinhos. E eu sabia que se eles nascessem com 24 semanas, eles ficariam internados. E tinha uma chance, né? E eu tava lutando tanto para poder aguentar. Quando foi na quarta-feira, o meu corpo já não estava aguentando mais, gente. Eu entrei em trabalho de parto profundo mesmo. A dor veio, mas veio com tudo. Quando o médico foi me examinar, ele falou que a cabecinha do neném já estava já encaixada, que já estava na hora. Aí eles me levaram para a sala de parto. E quando eles me levaram para a sala de parto, eu Eu nem precisei fazer muita força, que praticamente já estavam nascendo, porque eu tentava de todas as formas aguentar a dor, mas o meu corpo já estava trabalhando por si só. E eles nasceram vivos. O segundo que nasceu, ele deu um rápido chorinho, sabe? E os médicos falaram comigo que não poderiam fazer nada por eles, porque eles eram muito pequenininhos e se colocasse um tubo de oxigênio neles, não caberia na boquinha deles. E a sala, gente, aquela sala de parto se tornou um luto muito grande. As enfermeiras não falavam nada. O médico que estava lá só virou para mim e falou, olha só, eu sinto muito, mas assim que você se despedir aí, você vem para a sala de cirurgia que eu vou precisar fazer uma curetagem em você. Eu não tava conseguindo raciocinar, gente, eu só olhava pro meu esposo. O meu esposo estava o tempo todo em oração, cantando com Deus ali na mente dele. E eles perguntaram ao meu esposo se ele queria ver, ele foi lá ver. Eu lembro exatamente a forma que meu esposo voltou olhando para mim e falou assim: ai, gente, é muito difícil falar sem sentir dor. Eu pensava que quanto mais tempo passasse, eu ia conseguir falar sem chorar, mas é impossível, gente. A dor tá aqui ainda. Eles... Meu esposo chegou e falou comigo que um tinha o meu nariz e o outro tinha o nariz dele. Aí a enfermeira, tão gentil, virou pra mim e falou assim: eu sinto muito pela sua dor. E chorou, sabe? Chorou comigo. Ela perguntou se quer ver. Falei, quero.
E ela trouxe eles de encontro a mim, naquele paninho verde, gente, do hospital. O dia que eu conheci os meus filhos foi o dia que eu me despedi deles, gente. É tão difícil falar isso, eu sofri. E veio aqueles dois piquititinhos, tão pequenininhos, gente. Tão pequenininhos, tão frágeis. E eu olhava pra eles, tinha um deles que ficava encolhendo o pezinho quando eu passava a mão no pezinho deles. Aí eu entreguei de volta pra enfermeira e ela me botou numa cadeira de rodas e tava me levando pra sala de cirurgia. Eu lembro que eu vi que ela deixou eles em cima de uma mesa e eu olhava para aquela mesa enquanto eles me puxavam na cadeira de rodas. Eu olhava, me despedia deles porque eu sabia que nunca mais ia ver eles. Aí quando foi no dia seguinte, eu tinha feito a curetagem, falaram que ia demorar 1 hora. Fiquei lá horas, gente, não sei porquê, mas eu fui sedada, eu não vi nada. E quando eu acordei, já tava me levando pro quarto, e meu esposo tava lá aflito, me esperando, arrasado já. E então, minha esposa assinou no outro dia um papel lá que o hospital pediu para ele poder assinar, de que eles encarregariam de tudo, né? E não teria funeral nem nada, que só seria incinerado. E então, todas as médicas, eu fiquei depois internada por 7 dias no hospital, eu tive uma hemorragia muito grande e tive uma anemia muito profunda também. Aí eles pegou e me deixou lá naquele hospital com outras mães, onde eu via elas passando no corredor com seus bebezinhos, sabe? Eu pensava que eu não ia viver aqui tão cedo. E no dia da alta, a médica falou comigo que era para mim poder ter cuidado, esperar uma próxima gestação e que na próxima gestação eu teria que fazer cerclagem. E eu saí de lá, gente, quando eu cheguei em casa, era dia 31 de dezembro. Faltava algumas horas pro ano virar, né? Saímos à tarde. Aí eu cheguei em casa e quando eu cheguei em casa, meu leite desceu e aquilo foi mais uma facada no meu peito, porque o meu corpo estava agindo como um pós-parto de uma mãe que teve o filho, mas que não tinha filho em casa, né? E ali, gente, eu fiquei durante uns dias assim, sabe? Só no meu pensamento, triste, por que Deus tinha feito aquilo comigo. E o tempo foi passando, sabe? Os dias foi passando. Quando passou o primeiro mês de janeiro, eu já conseguia pelo menos pegar o celular para responder alguém, para mandar uma mensagem, né? E eu tava me recuperando e eu coloquei na minha cabeça, falei, Senhor, me dá força, Senhor. Eu sentia tanta saudade daqueles bebezinhos, tanta saudade deles. E ao mesmo tempo meu coração ainda ardia por um filho nos meus braços. Constantemente eu sentia aquela necessidade de segurar um filho nos meus braços. E Deus fez eu não desistir do meu sonho. Eu falava, Senhor, eu não vou esperar 1 ano de novo, Senhor. Tudo que eu te peço é que se um dia for para mim ser mãe, que quando eu estiver preparada, que eu não tenha que esperar, porque eu não vou ficar mais 1 ano esperando, 1 ano e 5 meses esperando. Aí passou, gente, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março. Eu achei uma médica maravilhosa, especialista em gestação de alto risco. E ela me aconselhou muito, falou comigo que quando eu engravidasse eu teria que fazer cerclagem, me explicou muito sobre o assunto. Eu estudei muito sobre o assunto, sabe? Porque até então, gente, antes de acontecer isso comigo, eu passar por essa situação, eu nunca ouvi falar nisso, eu não sabia. E sei que tem muita gente que realmente também não tem conhecimento disso. E quando foi, gente, em abril, que eu já tinha alta médica para me poder voltar a ser mãe, eu no primeiro mês, gente, no primeiro mês, eu já engravidei novamente. E até então, quando eu descobri, eu tava só com 2 dias de atraso. Eu sei que eu tinha ido na igreja na sexta-feira, era dia 1º de abril, gente. Eu fui na igreja e voltei da igreja e falei assim, eu vou fazer um teste. Falei com meu marido fazer um teste só para desencargo, porque eu acho que o meu ciclo ainda não tá totalmente regular. Só por desencargo. Mas ele tava regular, gente, que pós-parto ele começou a vir certinho. Aí eu achei que tinha dado uma leve descontrolada, mas não.
Assim que eu fiz o teste deu positivo, mas o meu medo não deixou eu ser feliz, gente. Eu não conseguia ser feliz porque eu achava que eu ia viver tudo aquilo de novo. Mas ao mesmo tempo eu me sentia abraçada por Deus, sabe? Que Ele estava me dando aquele arco-íris ali. E eu orava e eu agradecia muito a Deus e falava: Senhor, só não me permita passar pela essa dor da perda de novo, porque eu não vou aguentar. Eu tô até hoje em cacos. Até hoje eu não tenho aguentado, não tenho resistido. E Deus, na sua infinita misericórdia, sabe? Sempre segurando as minhas mãos, sempre me dando força para eu poder continuar. Aí quando foi no dia 17 de abril, gente, 7 horas da manhã, eu recebo a segunda pior notícia da minha vida. A segunda pior notícia da minha vida. De que Deus tinha levado meu paizinho, gente. De que eu tava passando por um terceiro luto, gente. Eu não tava acreditando que o meu pai se foi. A última vez que eu tinha visto ele foi pra dar notícia da gestação. E meu pai ficou tão feliz. Ele ficou tão feliz, gente. Dias antes ele falou com minha mãe que tava com saudade de mim. Queria vir aqui em casa, mas acabou que ele não conseguiu vir. Eu recebi a notícia de que meu pai tinha infartado, gente. Aos 53 anos de idade. Meu pai jovem. Ele infartou. E eu não pude dizer pra ele que eu tava grávida de novo, gente. Eu não sabia mais, gente, o que eu ia fazer da minha vida. Eu não imaginava, gente, que falar sobre esse meu testemunho ia doer tanto quanto tá doendo agora. A dor ainda tá aberta no meu peito, então só de falar eu choro mesmo, porque é muito difícil, gente. Só quem viveu a dor que eu vivi, sabe? De perder 2 filhos, de perder um pai, sabe do que eu tô falando. Perder uma pessoa que você ama. Então, eu vou resumir, gente, porque eu sei que vídeo onde a pessoa fica falando muito tempo assim, não é legal, né? Então, eu vou resumir para vocês, para finalizar o meu testemunho. 2 dias depois que Deus levou meu pai, eu fui fazer um ultrassom porque eu tive um sangramento. E quando eu cheguei lá na clínica para fazer um ultrassom de emergência, então, quando ele fez o ultrassom, o doutor falou assim: olha, minha filha, são gêmeos. E eu, assim, sabe, o que, doutor? Ele falou: são gêmeos. E eu fiquei assim em choque. Ele falou: ó, tá aqui, tá tudo certinho, isso, aquilo. Tava tão recente, tava só com 6 semanas de gestação. E a enfermeira me entregou depois o laudo, me parabenizou, falou que tava tudo bem. E eu continuei tendo, gente, episódio de sangramento e ia fazendo exames. E não descobri de onde que vinha esse sangramento, porque os bebês estavam sempre bem. E eu falava com meu esposo: por que Deus está permitindo de eu viver de novo isso? Tá me dando gêmeos em meu colo, tem esse problema aí que os médicos falou, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Era o que eu sempre falava com ele, sabe? Mas o tempo todo, gente, Deus continua segurando as minhas mãos. Eu tinha episódios de hemorragia e os bebês estavam bem. Ninguém entendia, nenhum ultrassonografista entendia de onde que vinha aquele sangramento. Não tinha como, gente. Eles falavam que não sabia como que eu estava tendo sangramento, porque estava tudo certo com os bebês, o colo estava fechado. E quando eu fiz 13 semanas de gestação, a minha médica marcou a minha cirurgia de cerclagem. E eu tava com tanto medo, gente, de fazer, não por mim, mas porque os riscos que tem uma cerclagem, também de você ter uma perda, se for mal feito e tudo mais. E quando a médica fez, sabe, minha doutora Gabriela, sabe, maravilhosa, ela também estava grávida na época. Eu tava de 2 meses na frente dela. Quando eu fiz com 13 semanas, né, a primeira semana do 4º mês, e a minha médica tava de 8 semanas. Então, ela saiu e falou: Jéssica, deu tudo certo, seu colo tá lindo, ficou maior do que tava. Quando eu fiz o primeiro ultrassom, meu colo tava medindo 2,9 centímetros. Pós a cerclagem que ela tinha feito, tava com 4,6. Ela fez uma cerclagem tão boa, sabe? Que ela ficou tão feliz. E ela só queria botar alegria no meu rosto, porque ela sabia do que eu tava passando. Então, gente, dali foi esperar os bebezinhos estarem preparados.
Mas com 15 semanas eu descobri que era 2 meninos. E antes de eu sair do ultrassom, meu esposo falou assim, vai ser o Noah e o Gael. E eu, na época, assim, eu não questionei. Pra mim, eu queria decidir se estava certo, porque eu não tava com cabeça pra pensar. Eu só queria que eles estivessem bem. Então, gente, Deus segurando nas minhas mãos o tempo todo, o tempo todo. E Noah e Gael crescendo bem, forte, saudável no meu ventre. Quando eu fiz 30 semanas de gestação, eles já acharam que o meu corpo poderia entrar em trabalho de parto, né? Por causa da cerclagem. A cerclagem estava intacta. Tomei a injeçãozinha para amadurecer o pulmãozinho do Noah e do Gael. E eu achava que eu não iria passar das 32 semanas, mas eu orava para Deus para que eu chegasse nas 36, que era o objetivo final da minha médica. Ela queria que eu ganhasse de 36 semanas. E quando eu passei das 36 semanas, gente, como que eu chorava e agradecia a Deus. Quando chegou as 36 semanas e 2 dias, foi o dia do meu parto. Quando eu cheguei naquele hospital, eu não acreditava. Peguei eles numa quinta-feira. Noah nasceu às 7h59 e Gael nasceu às 7h59 e Noah nasceu às 8h01 da noite. Da quinta saí da maternidade, realizei meu sonho. Saí da maternidade com o Noah e com o Gael nos braços, a glória de Jesus. Jesus é muito lindo, muito maravilhoso. Ter eles comigo hoje é a minha maior vitória, minha maior bênção nessa terra que Deus me deu. É ter os meus meninos, sabe? Eu peço a Deus que dê saúde a eles todos os dias, muitos anos de vida e de saúde, né? Porque eles são minha alegria, gente. É a força que eu precisava para poder continuar após 3 lutos tão difíceis na minha vida. E o que eu tenho para dizer para você que é mãe tentante ou que é uma mãe que passou por uma perda como eu? Creia em Deus e confie, porque agora você pode não estar vendo nada, como eu não via nada. Eu não via vitória em cima da dor que eu estava sentindo, eu não me imaginava estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Com o Noah e com o Gael, ter meus filhos nos braços. Eu luto todos os dias por eles e sempre vou lutar por eles, porque a força que eu tenho, ela veio do Senhor. Então, gente, eu já falei demais. Peço desculpa a vocês pelo vídeo ter ficado grande. Eu queria resumir, mas o assunto é grande, né? E eu agradeço muito vocês que chegou até aqui no final do vídeo. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês, a vida da família de vocês. E mãezinhas, tenha fé. Você que é mãe tentante, você que sofreu uma perda, o seu milagre vai chegar. A sua hora vai chegar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu gostei para poder nos ajudar bastante. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!